Nós recebemos agora o vice-presidente e sócio do Arco Advice, Cristiano Noronha, que é mestre em ciência política. Cristiano, o Brasil já está sendo pressionado já com essa política ambiental, sobretudo para diminuir o desmatamento na Amazônia. Nós podemos ser o foco nessa cúpula do clima em função da importância da Amazônia para o mundo? Bom dia. Sim. Bom dia a todos. Sim, é claro que o Brasil será o foco. Os Estados Unidos lideram essa... É um tema da campanha de Joe Biden, a questão climática, e o Brasil, sim, estará no foco. Vale dizer que alguns países da Europa, inclusive, estão analisando, né, seus parlamentos estão analisando esse acordo comercial de cooperação entre Mercosul e União Europeia. E essa questão do clima, por exemplo, pode ser uma das contrapartidas que esses países, por exemplo, podem exigir do Brasil. Bom, o Brasil faz uma promessa difícil de ser cumprida, né? De até 2030 você acabar com o desmatamento ilegal na Amazônia. Por outro lado, os Estados Unidos falam assim, nós precisamos de compromissos mais palpáveis. Esse é o jogo? É um jogo de cobrança muito forte que o Brasil está sofrendo. Não é desde o início da gestão Bolsonaro essa pressão climática sobre questões ambientais. O Brasil vem sendo cada vez mais cobrado. Não havia tanto vamos dizer assim, uma liderança por parte dos Estados Unidos quanto a esse tema específico por conta justamente do posicionamento muito similar que o presidente anterior, Donald Trump, tinha também em relação a esse tema, mas com a eleição do Joe Biden isso acabou, obviamente, mudando. E o Brasil já está sofrendo algumas pressões também de investidores que cobram também essas medidas com relação ao clima. Agora, o Brasil entra nessa nova fase também com o novo chanceler, vale dizer, Carlos França, em substituição a Ernesto Araújo. Então, não apenas é um tema que tem que ser conduzido e liderado pelo Ministério do Meio Ambiente, mas também o ministro das Relações Exteriores liderando essa questão. E, recentemente, a gente até viu essa questão das vacinas sendo colocada como uma contrapartida, né? Quer dizer, o Brasil se comprometendo a essas metas de redução de desmatamento e, eventualmente, poderia ter uma cooperação maior de determinados países, especialmente dos Estados Unidos, com relação à entrega de vacinas. Agora, mesmo com esse feriado na quarta-feira, hoje nós temos uma semana muito importante. Quinta é o prazo final para o presidente bater o martelo em cima do orçamento, um orçamento que já foi superfaturado, ou melhor, foi elaborado fora de uma realidade. O presidente da República diz o seguinte, olha, hoje, na segunda-feira, eu bato o martelo. Podemos esperar, então, já a finalização disso e como é que o presidente vai conseguir equalizar essa conta? Olha, não tem uma solução de apertar o botão e resolver o problema, né? Essa questão do orçamento, ela vai ser resolvida, vamos dizer assim, ao longo do ano e exigem algumas medidas. A primeira delas é que essa sanção, de fato, você tem razão, o presidente sinalizou de que entre hoje e amanhã poderia bater o martelo sobre um acordo em relação ao orçamento, mas o prazo final dele é na quinta-feira, né? Termina o prazo limite, porque pela Constituição o presidente tem 15 dias úteis para sancionar uma lei depois que recebe do Congresso Nacional. Então, deve vir uma sanção com vetos. Esses vetos, eles posteriormente podem ser derrubados pelo Congresso Nacional, então depende muito desse entendimento com as lideranças, e o governo também pode encaminhar ao Congresso Nacional um projeto de lei fazendo alguns ajustes ao orçamento, que também é possível de acontecer. E, recentemente, o líder do governo no Congresso Nacional, senador Eduardo Gomes, falou que também é possível que o relator, ao longo do ano, faça alguns ajustes nas suas emendas. Vale dizer que, recentemente, ele próprio, o relator, senador Márcio Bittar, cancelou 10 bilhões de reais em emendas do orçamento. Então, existe ainda, mesmo com a sanção, algumas questões vão ficar pendentes
pendentes para ao longo do ano em relação ao orçamento. Bom, você acredita que o Ministério do Desenvolvimento Regional, do Rogério Marinho, ele pode ser o alvo dessa movimentação? Falam em torno de 18 bilhões de emendas aos congressistas. Você acredita que é por ali que o governo começa a mexer? Olha, é uma parte, mas acontece que todo esse dinheiro não está concentrado todo no orçamento do Ministério lá do Desenvolvimento Regional. E tem também outros ministérios, tem o Ministério da Saúde. Vale lembrar que recentemente até circulou uma ideia de uma proposta de emenda à Constituição, por exemplo, para tirar as emendas destinadas ao Ministério da Saúde e colocar nessa emenda constitucional. Então, o Ministério da Saúde também concentra boa parte desses recursos que foram colocados em emendas no orçamento da União. Então, não necessariamente todos, como esses dois ministérios, Desenvolvimento Regional e Ministério da Saúde, concentraram a maior parte das emendas, foram os mais beneficiados dessa emenda, é natural que eles acabem contribuindo mais com esses cortes e sendo objeto de mais cortes no orçamento em relação aos outros ministérios. Cristiano, a gente observa também uma certa pressão para aprovar o orçamento por parte, principalmente dos deputados, falando o seguinte: não, nós temos condições de aprovar esse orçamento. Por outro lado, o governo fala assim: não vamos por esse caminho, porque nós podemos cometer crimes de responsabilidade fiscal. E aí fica aquele jogo. Na verdade, ninguém quer perder dinheiro, ou orçamento, ou verba para o seu estado num ano de eleição, porque na verdade é isso, né? Mas o que aconteceu realmente foi uma negociação mal conduzida nesse processo do orçamento. Em primeiro lugar, a liderança do governo, o relator do orçamento acabou assumindo compromissos muito elevados, vamos dizer assim, para garantir a aprovação da chamada PEC emergencial, aquela PEC que criava, por exemplo, alguns gatilhos sempre que a despesa da União chegasse a um determinado patamar do PIB. Então, para aprovar essa PEC e evitar que ela trouxesse também algumas armadilhas ao orçamento, acabou-se se assumindo, vamos dizer assim, compromissos difíceis de se cumprir. Então, esse, sem dúvida nenhuma, foi um problema. E houve também, por parte do relator, exagero no fato dele subavaliar determinadas despesas, como, por exemplo, despesas previdenciárias. E por parte do Executivo, o Executivo é muito grande. Então, havia ali interferência de outros ministérios pressionando os parlamentares para que apresentassem emendas destinadas aos seus respectivos ministérios. Então, o fato é que não houve uma negociação centralizada, coordenada, e aí o resultado foi esse que nós vimos. Um orçamento que, para o mercado financeiro, por exemplo, acabou trazendo uma série de preocupações que aumentou até o risco fiscal do governo, especialmente com relação ao teto, e isso, sem dúvida nenhuma, gerou bastante turbulência. A questão fiscal, por exemplo, é uma das pressões que o país sofre e acaba enfrentando, que faça com que, por exemplo, esse dólar gire no patamar que está hoje acima de R$5. Agora, Cristiano, eu estou me projetando para o futuro e estou lendo a história e vendo que o dia 22 de abril de 2021 será um dia marcado por fatos muito importantes, como, por exemplo, a cúpula do clima. Nós temos a decisão do orçamento em 2021, nós temos o julgamento, a suspeição do ex-ministro Moro, que será julgado no STF. Então, assim, é uma quinta-feira bem movimentada dessa semana, hein? Ainda bem que a gente tem um feriado antes, porque aí a gente relaxa um pouquinho e tem condições de se preparar para essa quinta-feira tão movimentada que a gente vai ter em Brasília. Mas você tá correto, quer dizer, na quinta-feira a gente é uma questão de um divisor de águas importante em relação a esse relacionamento entre executivo e legislativo. Justamente é preciso ver qual que será a negociação que será feita
feita, que vai permitir essa sanção do orçamento, e isso vai definir, pode definir a relação que o presidente terá, por exemplo, com o Centrão de agora em diante, né? A questão da suspeição do ministro Sérgio Moro, que, na minha opinião, a expectativa é de que a Corte decida manter a decisão que já foi tomada lá na segunda turma, que acabou decidindo pela suspeição do ex. Acredito até que a Corte nem vai entrar nisso, dizer que o plenário ele não é um órgão capaz de revisar as decisões tomadas das turmas, né? Então, muito provavelmente, o plenário do Supremo Tribunal Federal decida, inclusive, não julgar, prevalecendo a decisão, portanto, que já foi tomada na segunda turma. E, como você falou também, a questão da cúpula do clima, que é uma questão fundamental para o Brasil, inclusive isso tem repercussões, inclusive para a questão de investimentos que o Brasil recebe do exterior. Cada vez mais esse é um tema colocado nos critérios de decisão de determinados fundos de investimento, empresas e países em outros países, a questão do clima. Então, que venha a histórica quinta-feira de 22 de abril de 2021. Cristiano Noronha, ele que é cientista político, vice-presidente da Arco Advice. Obrigado, Cristiano. Um abraço. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau. Prazer é nosso.